Olá. Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no The Deep Dive. Hoje o tema é daqueles, sabe? Fundamentais da computação. Concorrência e threads. Isso aí. Pode parecer meio técnico demais à primeira vista, mas, olha, a gente vai descomplicar. Analisamos vários materiais, uns artigos, notas, e tem uns exemplos bem práticos. Sim, ajudam bastante a visualizar. A nossa missão aqui é entender por que esses conceitos são tão importantes. E principalmente uma coisa que soa meio estranha, né? Usar threads em processadores com um núcleo só. Por quê? Essa parte intriga mesmo. Preparados? Vamos investigar isso fundo. Com certeza. É bem comum a gente pensar logo em múltiplos núcleos quando fala de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim, o paralelismo. Exato. Mas os textos que a gente viu mostram que essa busca por eficiência começou bem antes. Era mais sobre usar melhor o que já existia, tipo, um núcleo só. Ah, interessante. A concorrência, então, é a base para o multitarefa que a gente usa todo santo dia. E é chave para otimizar como o computador usa os recursos dele. Entendi. Então, a ideia é ir além do o que são threads, sabe? Investigar mesmo por que elas surgiram, que problemas elas vieram resolver. Mesmo nesse cenário single core? Principalmente nele. O fascinante que os materiais apontam é como uma limitação, né? Essa de ter um núcleo só acabou levando uma inovação tão grande. Excelente ponto. E esses materiais, eles indicam que tudo começa com um problema bem básico, a tal da ociosidade da CPU. Isso. Mesmo com um programa ali, rodando, ativo, o processador, que é o cérebro de tudo, muitas vezes fica, esperando. Esperando? Como assim? Pensa no modelo clássico. Um programa rodando é um processo, certo? Certo. Mas e se esse processo precisa fazer algo que é naturalmente lento? Algo fora do controle rápido da CPU. O exemplo clássico que as fontes sempre dão é esperar dados do disco rígido ou da rede. Ah, as operações de I/O, entrada e saída. Ler um arquivo, né? Exatamente. E enquanto o processo está lá esperando essa leitura do disco acabar, a CPU que estava trabalhando para ele fica parada, sem fazer nada útil. É o que os textos chamam de efeito de bloqueio, né? Isso mesmo. Blocking effect. É um desperdício gigantesco de capacidade computacional, um recurso caro parado. Faz sentido. E é aí, nesse contexto, que entra um conceito-chave que os materiais batem muito na tecla: concorrência. E, como os textos frisam bem, é super importante não confundir com paralelismo. Boa. Vamos separar isso, então. O que é a concorrência, nesse caso? Concorrência, mesmo num sistema com um único núcleo, é a técnica, a arte de gerenciar várias tarefas que estão progredindo ali ao longo do tempo. O sistema operacional fica alternando a atenção da CPU bem rapidinho entre essas tarefas. Tarefas tipo processos diferentes ou... Podem ser processos diferentes ou, como a gente vai ver, threads dentro do mesmo processo. Essa troca é tão veloz que dá pra gente a ilusão de que tá tudo rodando ao mesmo tempo. A ilusão. É. O objetivo principal é justamente combater aquele desperdício que a gente falou. Manter a CPU ocupada ao máximo possível, preenchendo aqueles buracos onde uma tarefa estaria só esperando o I/O. Entendi. É tipo, sei lá, um malabarista com várias bolas no ar, usando uma mão só. Ele não está segurando todas ao mesmo tempo, mas a troca é tão rápida que parece que sim. Boa analogia. Exato. O paralelismo, nesse caso, seria um malabarista ter duas mãos, uma para cada conjunto de bolas, ou seja, múltiplos núcleos de CPU. Aí sim ele poderia executar de verdade mais de uma coisa no mesmo instante. Precisamente. As fontes deixam bem claro: concorrência é sobre lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, gerenciar a progressão delas. Paralelismo é sobre executar muitas coisas ao mesmo tempo, execução simultânea real. Claríssimo agora. E como é que sistemas operacionais lidavam com esse problema do bloqueio lá atrás, antes das threads serem a norma? Os materiais que a gente viu mostram uma solução inicial interessante, né? Principalmente para servidores. Correto. Uma das primeiras soluções, bem documentada nos textos,
foi usar múltiplos processos. Imagina um servidor web antigo recebendo pedidos de vários clientes. Ok. Tinha um processo principal, o pai, que ficava só escutando, esperando novas conexões. Quando chegava um pedido, para não travar tudo esperando, sei lá, buscar uma imagem no disco para aquele usuário, ele fazia algo esperto. O quê? Ele criava um processo filho novinho em folha. Um processo separado, dedicado só para atender aquele cliente específico. Ah, Aí, enquanto esse processo filho estava lá ocupado com a parte lenta, tipo lendo o arquivo, o processo ouvinte original continuava livre, pronto para aceitar o próximo pedido. entendi. Usava concorrência entre os processos para manter o servidor respondendo. Isso, era a forma da época. Parece que funciona, né? Cada cliente com seu atendente processo. Mas imagino que não era perfeito. Os materiais apontam os problemas, certo? Exatamente. Resolvia o bloqueio, sim, mas a análise das fontes mostra limitações bem sérias. Primeiro, o custo. Criar um processo do zero, nossa, consome tempo de CPU e, o pior, muita memória. Por quê? Porque cada processo tem seu próprio espaço de endereçamento isolado, sua própria cópia de um monte de coisa do sistema. É pesado. E isso deve impactar quantos usuários dá para atender ao mesmo tempo. Direto. É a segunda limitação. Escalabilidade. Para alguns clientes, dezenas, talvez, funcionavam. Mas os textos mostram que para servidores que precisavam aguentar centenas, milhares de conexões, Aí complicava. muito. Criar um processo para cada um rapidinho acabava com a memória. E o próprio sistema operacional ficava sobrecarregado, tendo que gerenciar todos esses processos independentes. O custo ficava proibitivo bem rápido. E tinha mais coisa, né? Sobre eles conversarem entre si. Sim, e a terceira desvantagem importante, a complexidade da comunicação. Se esses processos filhos precisassem trocar informação, tipo um contador global de visitas ou uma configuração compartilhada, Eles não podiam simplesmente ler a memória um do outro, né? Porque eram isolados. exato, precisavam usar uns mecanismos específicos do sistema operacional, a tal da comunicação interprocessos, ou IPC, tipo uns canos virtuais, pipes, ou áreas de memória compartilhada gerenciadas pelo SO. Funciona, mas, nossa, complica bem o desenvolvimento do software. Ok, então múltiplos processos foi um passo, mais caro, não escalava bem e complicava a comunicação. Os materiais apontam que é aí que as threads entram como a evolução, alternativa mais leve. Perfeito, é a virada conceitual. As threads, como as fontes destacam, são unidades de execução que rodam dentro do mesmo processo. Essa é a chave. Dentro do mesmo processo. Isso. Elas compartilham o espaço de endereçamento do processo pai, o código do programa, variáveis globais, a área de memória dinâmica, o heap. Mas cada uma tem seu próprio fluxo de execução independente. A grande sacada não foi só fazer algo menor, foi fundamentalmente desacoplar o fluxo de execução daquele container pesado que é o processo. E a vantagem principal vem daí, desse compartilhamento. Em grande parte, sim. Permite resolver o problema do bloqueio internamente, sem aquele custo absurdo de criar processos inteiros. Se uma thread dentro do processo precisa esperar por I/O, O sistema pode passar a CPU para outra thread do mesmo processo. exatamente, e de forma muito mais barata e rápida. Não precisa trocar todo o contexto de memória de um processo para o outro, que é uma operação super custosa para o SO. Faz todo sentido. Mas se elas compartilham tanta coisa, o que exatamente faz cada uma ser independente? Os materiais detalham bem essa anatomia, né? Correto. Para uma thread ser um fluxo independente, ela precisa ter umas coisinhas só para ela. A primeira é o seu próprio contador de programa, o PC Program Counter, O PC? que marca onde ela parou no código. Isso. Tipo um marcador de página num livro. Cada thread sabe qual a próxima instrução que ela tem que executar. Quando o SO troca de uma thread para outra, ele salva o PC da que está saindo e carrega o PC da que está entrando. Essencial para a alternância. Ok, o PC. Que mais é individual?
Cada uma tem seu próprio conjunto de registradores. O estado da CPU, né? Registradores são aquelas memórias super rápidas dentro da CPU que guardam valores temporários para as contas. Aham. Quando uma thread é pausada, o conteúdo desses registradores tem que ser salvo em algum lugar. Quando ela volta, eles são restaurados. Cada thread tem sua foto do estado da CPU naquele instante. Entendi. E a pilha de execução? Essa parece crucial para a independência. Fundamental. Cada thread tem sua própria pilha, stack. A pilha é onde ficam as variáveis locais das funções, os parâmetros que uma função passa para outra, o endereço para onde voltar quando a função termina. Se todas usassem a mesma pilha, Nossa, seria o caos. Uma ia sobrescrever os dados da outra no meio de uma função, ia dar uns erros muito loucos, difíceis de achar. A pilha separada garante que a execução local de cada thread fique isolada. compreendo. Então, PC, registradores e pilha são próprios de cada thread. E o que elas compartilham de forma mais concreta? O código do programa, as instruções, que normalmente só são lidas não modificadas, e a área de memória dinâmica chamada heap. O heap é onde a gente aloca memória dinamicamente, né? Com uma lock ou new. Isso, é lá que ficam os dados que precisam viver mais tempo que uma função ou que precisam ser acessados por várias threads. E um ponto importante que os textos alertam. Tecnicamente, talvez dê para acessar a pilha de outra thread, mas é perigosíssimo, não faça isso. O heap é o lugar certo para compartilhar dados entre threads. Mas... Sempre tem um mas, né? Pois é, mas isso exige cuidado, como a gente vai ver. Legal, vamos voltar para o exemplo do servidor web. Com threads agora, como fica segundo as fontes? A lógica geral é parecida, mas a implementação fica muito, muito mais eficiente. O processo servidor principal continua lá, ouvindo as conexões. Só que agora, ao invés de criar um processo filho para cada cliente, Ele cria uma nova thread. exatamente, uma thread para cada cliente conectado. E os ganhos diretos disso? São vários e bem grandes. Primeiro, consumo de memória, drasticamente menor. Como as threads compartilham código e heap, o custo por thread é uma fração mínima do custo por processo. Aí sim, milhares de threads se tornam viáveis. Adeus problema de escalabilidade por memória. Imagino que criar também seja mais rápido. Sim. Segundo, criação mais rápida. As chamadas para o sistema operacional para criar uma thread são bem mais leves, mais rápidas que para criar um processo inteiro, que envolve copiar muito mais coisa. Menos sobrecarga para o sistema. E a comunicação entre elas, se precisarem compartilhar dados. Terceiro, compartilhamento de dados mais simples, pelo menos num primeiro olhar. Como todas vivem no mesmo espaço de memória, podem, em tese, acessar variáveis globais ou dados no heap diretamente. Não precisa daquela complicação do IPC entre processos. Parece só vantagem. Cadê o mais agora? Haha, calma que ele chega. É a necessidade de sincronização. Mas antes disso, tem um ponto que as fontes fazem questão de deixar claro para não confundir. Thread não é a mesma coisa que função. Ah, verdade. Essa é importante. Qual a diferença-chave? Uma thread é uma entidade que executa um fluxo de controle. Ela roda código. O código que ela começa a rodar geralmente está numa função específica. Por isso que em C, Java, a gente passa um nome de função quando cria a thread, né? Certo. Mas o código em si, as instruções dessa função e das outras que ela chama, moram lá na seção de código compartilhada do processo. Então dá para ter várias threads rodando o código da mesma função ao mesmo tempo. Totalmente possível. E muito comum. E não tem problema nisso, porque o código em si, as instruções, geralmente é imutável, só de leitura. Lembra da analogia da cozinha? Lembro, a receita é o código. Isso, a receita código é a mesma, mas vários cozinheiros, threads, podem seguir ela ao mesmo tempo, cada um com seus ingredientes e panelas, dados na pilha ou no heap. Os dados de cada execução ficam separados nas pilhas de cada um. Ótima analogia, ficou claro. E o sistema operacional, o SO, como ele se virou para gerenciar essas threads? Foi uma mudança e tanto para eles. Os materiais mencionam que os SOs tiveram que criar novas estruturas internas para conseguir representar e escalonar as threads de forma eficiente. O escalonador da CPU, aquele que decide quem roda agora,
teve que aprender a lidar não só com processos, mas com as threads dentro deles. E como costumam fazer isso? Tem abordagens diferentes? Tem, mas uma comum que as fontes citam para o Linux, por exemplo, é usar uma estrutura de dados interna única. Às vezes chamam de task, tarefa. Essa estrutura pode representar tanto um processo cheio quanto uma thread individual. Ah, aí por escalonador fica mais simples, né? É tudo tarefa. Exato. Para ele, é só escolher a próxima tarefa da fila que está pronta para rodar. Simplifica a lógica. E como essas threads surgem num programa? Ele já começa com várias? Normalmente não. Todo o processo começa com pelo menos uma thread, a thread principal. É ela que executa a função main lá no CC++, por exemplo. A primeira. Isso. Se o programa precisar de mais concorrência interna, para fazer mais coisas ao mesmo tempo, ele pode criar threads adicionais dinamicamente enquanto está rodando. Usar chamadas de sistema específicas para isso. Esse é o modelo mais comum hoje. Certo. Agora sim, vamos voltar para o porém do compartilhamento de memória, o grande desafio. Chegamos nele. O grande porém é a necessidade absoluta de sincronização. Justamente porque é fácil para múltiplas threads acessarem a mesma memória compartilhada, heap globais, surge um risco gigante que os textos destacam como um dos maiores pesadelos da programação concorrente, as condições de corrida, race conditions. Condição de corrida, o nome já dá uma ideia, né? O que acontece? Imagina um cenário bem simples. Duas threads querem incrementar um contador que está na memória compartilhada. Um contador de acessos, por exemplo. Ok. A thread A lê o valor atual do contador. Digamos que seja 10. Ela calcula o novo valor, 11. Mas, antes dela conseguir escrever esse 11 de volta na memória, o SO, interrompe ela e passa a vez para a thread B. Ixi. Thread B, então, lê o valor do contador, que ainda é 10, porque a A não escreveu. A B calcula um novo valor, 11, e consegue escrever o 11 na memória. Beleza. Só que um tempo depois, a thread A volta a rodar. E o que ela faz? Escreve o valor que ela tinha calculado lá atrás, que também era 11, por cima do 11 que a B escreveu. No final ficou 11, mas deveria ser 12, porque foram 2 incrementos. Exatamente. O resultado final ficou errado, porque as operações de ler, calcular e escrever foram intercaladas de um jeito que deu problema. O resultado depende de quem ganhou a corrida para escrever por último. Nossa, isso é muito perigoso. Pode corromper dados, deixar o programa totalmente maluco. Como que os programadores evitam isso? A solução é usar mecanismos de sincronização. Os mais famosos que as fontes mencionam são os mutex, travas de exclusão mútua, semáforos, variáveis de condição. Tem vários. Mutex, exclusão mútua. Quer dizer que só um entre por vez. Basicamente isso. Pensa num mutex como uma chave para um banheiro público, sabe? A região crítica é o banheiro, o pedaço do código que mexe no dado compartilhado, o contador, no nosso exemplo. Entendi. Antes de entrar no banheiro, acessar o dado, a thread tem que pegar a chave, travar o mutex. Se outra thread já estiver com a chave, dentro do banheiro, a que chegou agora tem que esperar na fila. Só depois que a primeira thread sai do banheiro, termina de mexer no dado, é que ela devolve a chave, libera um mutex. Aí sim a próxima da fila pode pegar a chave e entrar. Garante que só uma thread mexa no contador por vez. Isso. Garante a atomicidade da operação composta ler, calcular e escrever. É um assunto com sua própria complexidade, aprender a usar essas travas direito, evitar deadlocks, mas é fundamental para ter programas multithread corretos. Uau, realmente. A facilidade de compartilhar a memória veio com essa complexidade escondida da sincronização. Mas vamos fechar o ciclo, voltar para o ponto inicial. Por que diabos usar threads se eu só tenho um núcleo de CPU? As fontes reforçam muito isso. Precisamente. Num sistema single core, é verdade, não tem paralelismo real, não tem duas coisas acontecendo exatamente no mesmo microsegundo. Mas as threads são cruciais para permitir que um único processo explore melhor a concorrência. Explica melhor. Como isso funciona na prática, no single core? Lembra do problema original? O processo bloqueado esperando I/O com a CPU parada. Lembro.
o desperdício. Com threads, a história muda dentro do mesmo processo. Quando uma thread encontra uma operação que vai bloquear, ler do disco, esperar a resposta da rede, o sistema operacional não precisa mais deixar a CPU ociosa, nem fazer aquela troca super cara para outro processo. Ele pode, de um jeito bem mais eficiente e rápido, passar a execução para outra thread do mesmo processo, desde que essa outra thread tenha algo útil para fazer, claro. Então, mesmo com uma CPU só, as threads deixam o programa como um todo continuar fazendo progresso em outras partes, enquanto uma parte específica dele está esperando. Exato. É isso que maximiza o uso daquela CPU solitária. Mantém ela trabalhando em vez de ficar parada esperando o I/O. É a otimização do recurso pela concorrência interna ao processo. Agora sim. Esse é o ponto forte dos materiais para o single core. Fica bem interessante mesmo. Perfeitamente colocado. Essa é a vantagem-chave e talvez a mais contraintuitiva das threads em ambiente single core. Elas dão uma granularidade muito maior para gerenciar a execução dentro de um processo. O resultado são programas que parecem mais responsivos e usam melhor o processador que tem disponível. Que jornada, hein? Então, resumindo essa nossa exploração aqui, baseada nas fontes, a gente partiu da CPU ociosa por causa do bloqueio de I/O. Vimos a primeira solução, com múltiplos processos e as limitações dela. Custo alto, não escalava, comunicação chata. Isso. Aí chegamos nas threads, uma abordagem mais leve, mais eficiente para ter concorrência dentro de um programa. E o ponto crucial, mesmo com um núcleo só, as threads são vitais para manter a CPU ocupada e o sistema ágil, preenchendo aqueles tempos de espera. Exatamente. O que fica bem forte dessa análise toda é como as threads representam essa ideia poderosa de separar o fluxo de controle da unidade de gerenciamento de recursos, que é o processo. Isso permitiu um controle muito mais fino das tarefas e uma otimização bem inteligente do uso da CPU, explorando a concorrência mesmo sem ter múltiplos núcleos para o paralelismo real. E isso nos leva a uma reflexão final. Manda. Considerando que as threads permitem ter várias partes do mesmo programa progredindo quase ao mesmo tempo num único núcleo, por causa dessa alternância rápida, como isso deveria mudar a nossa visão sobre o que significa um programa estar rodando? Será que é uma coisa só ou várias quase coisas? Boa pergunta. E, por outro lado, o fato de que a gente precisa desses mecanismos complexos de sincronização para fazer isso funcionar direito, o que isso revela sobre a complexidade que está escondida por baixo dessa aparente simplicidade da execução concorrente, mesmo quando não tem paralelismo de verdade? Fica aí a provocação para a gente pensar um pouco mais.